Então, gente, nós vamos iniciar nossa aula de células e tecidos secretores, a parte teórica. E nós vamos ver aí quais são essas células, né? Essas células especializadas. Vocês vão lembrar de algumas que a gente já viu quando estava estudando epiderme, lá na revisão, né? Vocês viram com a professora Marci Cleide também, alguns exemplos, mas nós vamos nos aprofundar a respeito dos tipos desses tecidos que a planta possui, seja na região externa, né, na epiderme, ou em regiões internas do seu corpo. Então, o processo de secreção vegetal, ele é complexo, tanto nos seus processos de formação daquele material que a planta ela precisa excretar ou não, manter dentro do seu organismo, excretando internamente, de isolamento dessas substâncias específicas também, é um processo complexo, do compartimento do protoplasto da célula secretora, também como essa célula ela vai armazenar esse conteúdo antes de ser excretado, e posterior liberação para os espaços extracelulares. Além disso, também pode existir processos de reabsorção de materiais, onde a célula, aquele órgão, né, aquela estrutura, ela pode inclusive reabsorver aquele material, o que acontece, por exemplo, com os nectários. A planta ela libera o néctar e, determinado período de tempo, quando o polinizador ele não aparece, né, sumiu, ela pode reabsorver esse conteúdo. Não somente no nectário, a gente vai ver outras estruturas, pode acontecer a reabsorção do material secretado, assim haja necessidade. Então, é um processo de secreção vegetal, ele é complexo, tanto na formação, no armazenamento, na excreção e também no processo de reabsorção, quando necessário. As células secretoras, elas podem ser individualizadas, como é o caso dos idioblastos, que vocês já viram, né? Aqui a gente tem vários idioblastos aqui dentro desse parênquima celular, mas elas também podem formar estruturas multicelulares especializadas, né? Como é o caso dos tricomas, das emergências, das bolsas, dos canais. Aqui nós estamos vendo um exemplo, né? Nós vamos ver em maiores detalhes. Mas essas estruturas, em geral, elas são secretoras e são consideradas glândulas, né? Sejam individualizadas ou como estruturas multicelulares. O material secretado por essas células tem composição química variável, né, que vai desde água salina, solução salina, água com sal, néctar, mucilagem, goma, proteínas, incluindo vai dentro das proteínas enzimas, no é o caso das enzimas proteolíticas, óleos, resinas, gomas resinas que são soluções mais complexas e inclusive látices, né, ou látex. Néctar também vai estar incluso, né? Então, todas essas substâncias, elas podem aí existir, né, dentro desse complexo de estruturas secretoras da planta, que podem estar presentes em todos os órgãos da planta. Mas é preciso que a gente distingua o que não é secreção, certo? A planta ela vai produzir substâncias de armazenamento para posterior utilização dessa substância, remobilização. Então, às vezes, ela armazena na raiz, no fruto, no caule, né? Mas ela vai remobilizar essas substâncias e utilizar como fonte de energia no metabolismo primário. Nesse caso, nós não vamos considerar como secreção. Amido, corpos proteicos, óleos, ácidos graxos, por exemplo, não são considerados secreções. Isso não significa que a secreção ela é sempre complexa, né? Nós vimos que existem soluções salinas simples que a planta vai poder excretar, mas nem sempre ela vai ser complexa, mas a maioria das vezes elas são complexas. Possuem compostos complexos provindos do metabolismo secundário da planta. Quanto à natureza do material secretado, ele vai ter uma complexidade, né? Os exudados que essa planta vai liberar vai ser constituído por numerosos compostos, mas em geral nós vamos ter a predominância de um composto específico ou um grupo de composto. Isso vai garantir também aí uma especificidade na atividade daquelas células secretoras daquele tecido, né? Daquele conjunto de tecidos que estão ali para
produzir, né, armazenar e liberar essa substância secretora. Outra coisa também importante é a maneira, né, como o material secretado ele vai ser liberado do protoplasto da célula secretora. Ele pode ser liberado de maneira holócrina ou de maneira merócrina. Quando liberado de forma holócrina, o material ele vai ser eliminado em decorrência da desintegração total da célula, como é o caso aqui. A própria natureza do material vai fazer com que essa célula ela não possa ser reaproveitada, ela vai ser eliminada, ou a forma como ele está ali presente vai ser eliminado juntamente com o material. Enquanto que na merócrina nós temos o protoplasto da célula permanecendo intacto, que pode atravessar tanto pelo plasmalema, secreção écrina, como através de vesículas a serem formadas e liberadas de forma intacta também, que nós chamamos de granulócrina. Nesse caso aqui, então o material ele é excretado, a célula permanece intacta. Em alguns casos, nós podemos ter também a secreção apócrina, quando parte da célula ela vai ser excretada junto com aquele material, mas uma porção da célula ainda permanece. E quanto ao destino do exudado, né, com relação à secreção, ele pode ser tanto acumulado em espaços internos da planta, como é o caso do látex aqui que nós estamos visualizando, nós extraímos através de fissuras, né? Mas ele é acumulado nos espaços internos da planta, intercelulares, ou ele pode ser liberado para fora do corpo vegetal por mecanismos diversos, como é o caso aqui, alguns exemplos, rompimento da cutícula, por microporos na epiderme, por estômatos modificados que a epiderme ela vai desenvolver, por tricomas, né? Tricomas glandulares, que vai romper a cutícula e esse material vai ser excretado. Nesse caso aqui, nós chamamos de secreção exotrópica. Agora, quais são as características das células secretoras? O que tem de diferente dessas células, das demais células dos outros tecidos da planta, né? Algumas características importantes aqui a serem consideradas. Primeiro, número 1, é a parede celular. As paredes celulares, elas possuem uma estrutura primária delgada, em geral, nessas células secretoras. A razão núcleo-citoplasma é alta, vocês vão ver que o núcleo ele é grande, né, quando comparado ao citoplasma. O núcleo ele é grande quando comparado ao citoplasma. Esse citoplasma ele pode ter um aspecto variável, que vai desde hialino até um citoplasma denso, depende da substância que ele vai armazenar. E possui numerosos vacúolos pequenos ou então vacúolos grandes, né? Um vacúolo grande, imenso. Mas, em geral, a maioria das vezes são numerosos vacúolos pequenos que essa célula vai ter. Estas particularidades vão evidenciar um protoplasto ativo, né, que vai refletir o dinamismo característico de uma célula diferenciada própria para a secreção. Existem ainda outras características que essas células podem ter, não são gerais, mas elas podem ter, que é a presença de protuberâncias na parede celular, que vai garantir uma maior área dessas células, equivalente ao aumento de superfície de membrana celular, também para fornecer uma maior área, né, para ajudar na translocação de materiais a curta distância. Os plasmodesmos em grande número entre as células, que vai permitir o transporte de materiais via simplasto de uma célula para outra até que esse material seja excretado, ou para o exterior ou na região interna da planta. Mitocôndrias com cristas bem desenvolvidas e em grande quantidade dentro do citoplasma, que vai garantir o suprimento energético. Isso aqui é bem geral, a maioria delas possui sim esse número grande de mitocôndrias, e pequenas vesículas de origem diversa, mais numerosas na face secretora de células, que se caracterizam pelo processo de exocitose. É possível visualizar esse processo em células secretoras ativas. Bem, para fazer o preparo do material botânico dessa natureza, de natureza secretora, vai fazer um trabalho com nectários ou com tipos de tricomas epidérmicos, seja lá qual for, né? Você vai precisar, você pode utilizar tanto técnicas convencionais de microscopia óptica com corantes diversos, a depender do tipo de secreção daquela substância que você está avaliando, para fazer essa coloração ficar mais evidente. Ou, né, como é o caso aqui, nós estamos vendo imagens de microscopia óptica
e funciona bem para a gente poder identificar estruturas. E também é possível fazer o preparo desse material botânico para microscopia eletrônica ou de transmissão ou de varredura, né? O MET ou MEV. Nesse caso aqui, nós conseguimos visualizar aquelas estruturas que nós estávamos falando, internas da planta. Né? Nesse caso, as amostras elas vão ser fixadas em glutaraldeído, pós-fixadas em tetróxido de ósmio. Vai acontecer cortes ultrafinos, que serão contrastados com acetato de uracilo e citrato de chumbo para poder fazer essa visualização. Né? Então, não é nada colorido, mas nós conseguimos enxergar de maneira clara as estruturas internas que estão no interior dessas células secretoras. Né? Eu não vou detalhar, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura que eu coloquei como exemplo para a gente visualizar os cloroplastos. Aqui está mostrando os cloroplastos na superfície da epiderme das células, mas é um preparo que não foi utilizado para identificar estruturas secretoras, mas foi utilizado para a gente visualizar essas amostras em microscopia eletrônica de varredura ou de transmissão. Em geral, esse tipo de metodologia não é utilizado só para avaliar estruturas secretoras, mas para avaliar outras estruturas internas também de células vegetais. É comum esse tipo de metodologia. Então, as células que secretam material de natureza lipofílica, elas vão ter algumas características específicas, como é o caso do retículo endoplasmático, e estruturas vesiculares em grande proliferação, grande número de mitocôndrias, dictiossomos, que é o complexo de Golgi, número absurdo de ribossomos na fase secretora dessa célula, e os plasmodesmos que vão ser ramificados, né, em grande número de uma célula para outra. Já aquelas que são lipofílicas, aquelas que vão produzir material de natureza lipofílica, ela vai ter um retículo endoplasmático liso, rugoso também, acentuado. Os plastídeos, eles vão ser bem característicos, né, que nós chamamos de leucoplastos, vai ser característicos e visíveis. E outros possíveis locais de biossíntese dentro dessa célula, além do armazenamento em plastídeos, de vacúolo, nós vamos ter também mitocôndrias, dictiossomos, citoplasma fundamental, até mesmo a membrana nuclear dessas células, elas podem produzir substâncias lipofílicas para serem armazenadas nessas células que secretam material desse tipo. Agora nós vamos começar a visualizar os tecidos externos e internos. Então, nós vamos ter, a planta vai produzir tanto alguns tipos de tecidos secretores externos, como os internos. Vamos começar a visualizar aqui os externos. O primeiro deles são os tricomas glandulares, que nós já vimos lá em epiderme, né? E eles estão aqui como estruturas que secretam, né? Não são tricomas em geral, nós vimos que existem tricomas tectores e tricomas glandulares. Nesse caso aqui de células secretoras, nós vamos ter apenas os glandulares, que são aqueles tricomas que são estruturas epidérmicas, que podem ser uni- ou multicelulares. Vai ter a porção da cabeça, né, que é a porção secretora, dessa cabecinha aqui deles. Essa secreção ela vai se acumular entre a parede celular e a cutícula da epiderme, acima da epiderme. E essa cutícula ela vai estourar para a liberação da secreção no momento oportuno, né? Ou mesmo por alguns mecanismos de predadores, né? Provindos de predadores, polinizadores, etc. Então, os estômatos glandulares, eles podem ser diversos, eles vão secretar substâncias lipofílicas, como é o caso dos terpenos, ácidos graxos, gliconas, flavonoides, ceras, né? E eles servem para garantir proteção de partes jovens da planta, como é o caso dos folíolos de plantas jovens, por exemplo, que vão possuir numerosos tricomas glandulares para proteger a planta dos seus predadores, e também para atrair polinizadores, né? Além de atrair também determinados insetos específicos, né? Como é o caso das plantas carnívoras, né? Plantas que possuem tricomas específicos para que esses insetos eles grudem na sua estrutura foliar, que é modificada.
Compostos fenólicos, né, como é o caso do Mimosa teniflora, ela tem uma quantidade significativa de flavonoides dentro dos seus tricomas glandulares. E pode ser alcaloides também, como é o caso da cannabis sativa, que vai ter tricomas com uma grande quantidade de alcaloides, né, alucinógenos presentes na sua epiderme. Dentre os tricomas, nós também temos alguns que são específicos, como é o caso aqui das glândulas de sal. As glândulas de sal, elas são tricomas que vão estar na epiderme, né, de folhas de plantas halófitas, né, que são plantas de mangue, plantas que vivem em ambiente salino. E esses tricomas são importantes para essas plantas, porque eles vão ajudar essas plantas a secretarem o excesso de sal na forma de soluções salinas que vão ser excretadas, né? Então, a gente vai chamar nós vamos considerar esse tipo de secreção como uma secreção holócrina, né? Vai sair por meio de vacúolos, mas também podem ser merócrinas por meio de microvesículas. Nós temos soluções contendo sais minerais na forma de íon, sódio, potássio, magnésio, cálcio, né? Carbonato também, e bem diverso. Não é só sódio, né? Não é só cloreto de sódio. Existem muitos íons presentes nessas secreções de glândulas de sal. Outro tipo de tricoma, que é um tricoma glandular, embora ele pareça um tricoma tector, mas ele é um tricoma glandular. Porém, ele é um tricoma glandular urticante, presente em algumas famílias. Eles vão produzir secreção que causam reação alérgica, como a gente está vendo aqui na urtica dioica. Essa reação alérgica ela pode variar de uma irritação suave até a morte do predador, né, ou do indivíduo. Isso depende da espécie. Elementos de defesa, né, eles são considerados elementos de defesa das plantas que o possuem e vão ser característicos por apresentarem soluções que causam dor, como é o caso da histamina, acetilcolina, 5-hidroxitriptamina. São todas substâncias que causam dor e provocam reações alérgicas. Quando esses estômatos eles são tocados, o ápice ele vai se romper e o líquido que está sob pressão, nessa pontinha aí desse ápice, no interior do tricoma, ele vai ser introduzido no corpo do animal, né, com todas essas soluções aí que causam dor e processos alergênicos. Outro tipo de tricoma glandular específico são as glândulas digestivas, que eu falei para vocês, comentei, né, a respeito desses tipos de plantas carnívoras. Esses tricomas eles vão secretar uma solução de mucilagem na superfície de folhas e vai servir para o mecanismo de captura de plantas carnívoras, para imobilizar a presa e facilitar a captura desses organismos. E plantas que vivem em ambientes inóspitos capturam esses organismos também como material orgânico fonte de energia. Aqui um exemplo de um tricoma glandular de Drosera, que é uma planta insetívora. Ela captura e digere pequenos insetos usando essas glândulas mucilaginosas, né, os tentáculos, entre aspas, que na verdade são tricomas glandulares digestivos, que vão estar presentes na superfície das suas folhas. E aí, ó, cada uma dessas glândulas são tricomas bem desenvolvidos, né, como nós vemos aqui, e eles possuem elementos vasculares de xilema e floema. Outro tipo de tricoma glandular específico são os hidropótios. Os hidropótios eles são tricomas que estão presentes na superfície submersas, na parte que fica submersa, das folhas de mono e de cotiledôneas aquáticas, né? E algumas delas ficam completamente submersas. Então, a gente pode ter os hidropótios tanto na face abaxial como adaxial, dependendo do tipo de planta. Ele vai auxiliar no transporte de água e sais e retém também íons minerais, mais íons minerais do que as células epidérmicas propriamente. Por isso, eles são bem desenvolvidos nessas plantas, né? Como é o caso da ninfaia, que é constituído por 4 células do pé em forma de taça,
lenticular e do capuz, né? Aqui a gente consegue visualizar esse tipo de tricoma. O objetivo dele é fazer esse transporte de água e sais para essas plantas que são aquáticas. O segundo tipo de estrutura externa secretora são os nectários. Os nectários, eles são estruturas secretoras de néctar, como o próprio nome já diz, né? Mas existem alguns tipos, nós vamos ver aqui. Então, eles são encontrados em várias partes do corpo vegetativo e reprodutivo das plantas. Eles não são encontrados apenas nas flores, embora nas flores isso seja algo muito peculiar, né? Nós costumeiramente vimos esses nectários em flores. Os componentes principais do néctar vão ser sacarose, glicose e frutose, esses três compostos, porém, nós podemos ter também outros, né, monossacarídeos, como é o caso da galactose, disacarídeos, como é o caso da maltose, não necessariamente somente sacarose, pode ter maltose também, trissacarídeos, como a rafinose, íons minerais, fosfatos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, vai variar muito, né? Até mesmo alguns tipos de enzimas vão ser encontrados ali, que comumente acontece uma atividade enzimática antes de ser transformado realmente em néctar. O néctar não é simplesmente uma solução açucarada, mas ele é uma solução açucarada que passou por um processo enzimático. Então, é possível também encontrar enzimas presentes ali nessa solução. E ele vai ter, essa estrutura do nectário sempre vai estar presente os tecidos, né, condutores xilema e floema. É deles que vai vir essas soluções. Nós podemos ter nectários, quanto à questão da estrutura, né, do tecido deles, eles podem ser não estruturados quando eles não diferem dos tecidos adjacentes, a gente não consegue visualizar o tecido como algo específico ali, né? Ele não é um tecido modificado em termos de estrutura, de coloração, nada. Apenas o néctar ele vai ser detectado, mas nós vamos ter xilema e floema presente. E ele vai ser estruturado quando nós conseguimos distinguir ele anatomicamente dos tecidos adjacentes. Nesse caso, né, como é o caso dessa imagem que nós estamos vendo aqui, ó, o nectário bem visível, com tecido diferenciado, nós vamos ter floema e xilema, mas também nós vamos ter tecidos específicos, que nós chamamos de tecido nectarífero, parenquimático em volta, e também um tecido nectarífero epidérmico. Os nectários que são encontrados em flores são chamados de nectários florais. Então, eles estão ali presentes nas flores, enquanto que aqueles que não estão presentes nas flores, estão em outras regiões da planta, são chamados de extraflorais. Aqui nessa imagem nós temos os nectários florais, né, encontrados em regiões da flor, na sua base, né? Nesse caso aqui, ó, a posição deles está mostrando as gotículas do néctar na base do gineceu. Nós temos geralmente essa composição. Existe variação? Sim. Existem não estruturados, né, como é o caso dessa figura 2, mas também nectários estruturados, como é o caso da figura 1. Nesse aqui nós temos em forma de prato, um nectário em forma de prato na base do gineceu. Então, nós vamos ter aqui, ó, ele em forma de prato e aqui a porção feminina do aparelho reprodutor da flor. Aqui também um exemplo, né? Aqui é o nectário floral estruturado, conseguimos distinguir os tecidos. E aqui na região interna, com dois lobos que produzem e excretam néctar. E nós temos também os nectários extraflorais. Os extraflorais, eles podem ser encontrados no caule, nas folhas, né, seja no pecíolo, nas estípulas, na lâmina foliar, é possível encontrar também. No eixo das inflorescências, que nós não vamos considerar como florais nesse caso, embora estejam
no eixo das inflorescências. Nas brácteas, bractéolas, né, nas partes vegetativas e reprodutivas das plantas é possível encontrar esses nectários. Com que finalidade? Finalidade de atrair também organismos protetores para a planta, como é o caso das formigas. As formigas estão ali, sendo atraídas por esses nectários extraflorais, e elas vão auxiliar, como elas são vorazes, elas vão auxiliar a proteção dessas plantas contra predadores naturais. E isso é um ponto positivo, né? Podem ser encontrados em várias partes da planta. Formigas e besouros, eles atuam nessa defesa. Aqui mais imagens ó, de alguns nectários estruturados extraflorais. Ó, a gente consegue visualizar a distinção de tecido, né? Aqui também as gotículas ó, do néctar saindo. E existem trabalhos científicos que exploram essa anatomia dos nectários extraflorais e avaliar quais são os indivíduos que estão defendendo essa planta, que estão sendo atraídos por elas. Trabalhos de morfologia, de anatomia vegetal, que desenvolvem, né, uma avaliação anatômica, não somente anatômica, mas também bioquímica, da composição do néctar, do período que esse néctar ele vai ser liberado da planta, quais os visitantes desse néctar, seja extraflorais ou florais, quais são os visitantes, né? E qual é a finalidade desses nectários para aquela planta, para aquelas espécies. Essa imagem foi retirada do trabalho, né? Avaliou 2 espécies de nectários extraflorais, eles estão na folha, sendo que um consegue ser bem diferenciado, ó, as estruturas da folha, bem estruturadas, enquanto que o outro não. Né? Já não se difere muito a porção externa do nectário extrafloral aqui. Por fim, nós temos a estrutura dos hidatódios, né? Nós estamos falando de estruturas externas, e nós temos os hidatódios como os últimos, que vão ser estruturas que vão estar presentes aonde? Nas ornamentações, nos dentes e nas crinas das margens da folha de determinadas plantas. Qual é o objetivo disso? É secretar, por processo ativo, que nós chamamos de gutação, um líquido de composição variável, que vai desde água até soluções diluídas na água. E nesse caso aqui, nós vamos ter elementos xilemáticos que vão estar conduzindo. Diferentemente dos nectários, que nós temos xilema e floema, aqui nós vamos ter apenas o xilema conduzindo essas soluções para os hidatódios, para a porção posterior, externa. Ele vai ter um parênquima interno, cujas células possuem paredes finas, como a gente viu, né? Parede celular fina, delgada, com ou sem projeções labirínticas, geralmente constituídas de cloroplastos. Então, a gente vai ter esse parênquima específico, que a gente chama de epitema, que vai desembocar, que é o xilema, o vermelhinho, o parênquima, e vai desembocar numa abertura na pontinha aqui, ó, das folhas, né? Nessas estruturas ornamentais das folhas, que nós vamos chamar de hidatódio. Esses poros aquíferos, que vão liberar essa solução aquosa, são semelhantes a estômatos. Na realidade, eles são estômatos modificados com câmaras aquíferas que vão liberar em determinados períodos da planta, em determinados momentos em que ela precisar fazer essa transpiração exacerbada ou liberar determinadas substâncias como atrativo. Vamos para a segunda parte, sobre os tecidos secretores internos, aqueles que são produzidos na porção interna da planta. Esses tecidos, eles são tecidos secretores embutidos. Nesse caso, nós não conseguimos visualizar a olho nu, né, a parte de maneira externa, esses tecidos. Eles armazenam um produto de secreção e podem também ser compostos por um sistema uni- ou multicelular. Alguns deles são altamente especializados e complexos. Nós vamos ver aqui.
Primeiro são aqueles mais simples, que nós já vimos, inclusive, quando estávamos estudando epiderme, e depois nós fizemos uma revisão. São esses aqui, de células secretoras internas, os idioblastos, né? Que são células diferentes dentro de um parênquima, nós conseguimos distinguir muito bem elas. Então, elas são células secretoras especializadas com secreções que vão estar dispersas entre células adjacentes ou elas podem estar também presentes em determinadas estruturas específicas que nós vamos ver. Elas podem ser isodiamétricas, né? Como nós estamos vendo essa daqui da setinha. Mas elas também podem ser alongadas ou tubulares, nós vamos ver posteriormente. Ela tem um conteúdo secretor e pode armazenar taninos, mucilagem, óleos, cristais com ráfides, crisólitos, né? Várias substâncias diferentes. E isso varia de acordo com a espécie também e a critério de classificação. A segunda estrutura interna são as cavidades secretoras e ductos, que inclusive podem ter idioblastos presentes. Que eu falei, né, para vocês. Então, essas cavidades, elas se encontram dentro do corpo da planta também, com um conteúdo secretor, e elas podem ter origem lisígena ou esquizogênica. Quando nós chamamos de lisígena, dizemos que ela é formada pela lise, que acontece em algumas células, com o conteúdo secretor. Essas células, elas são de fato lisadas, formando assim uma cavidade, aqui desse lado, do lado esquerdo, tamanho e formato irregulares encontradas em plantas de rutácea. Então, são plantas específicas de rutáceas, como citros e limão, que vão possuir esse tipo de cavidade lisígena. Nas esquizogênicas, nós vamos ter uma cavidade um pouco diferenciada. Elas não são formadas por lise de células. Aqui não acontece lise celular, mas sim uma separação das células pela quebra da lamela média. Então, nós vemos essa estrutura assim. Esse caso aqui seria a lisígena e aqui a esquizógena. Aqui nós temos estrutura mais ou menos isodiamétricas, circulares, na seção transversal, revestidas internamente por células secretoras epiteliais, aqui ó, células do epitélio dessa região, que vão secretar o conteúdo na cavidade, rodeadas também por células parenquimáticas com parede espessa, nesse caso aqui. Aqui as paredes são formais, são paredes delgadas nas lisígenas. Nesse caso das esquizogênicas, elas são encontradas em asteráceas, coniferáceas e apiáceas, né? 3 famílias específicas. E nós temos, por último, os laticíferos. Os laticíferos, eles são estruturas envolvidas na produção de látex. Essas estruturas são chamadas de laticíferos, duetos laticíferos ou células parenquimáticas que também podem produzir esses látex. O látex, ele vai ser uma suspensão ou emulsão de pequenas partículas de quê? De óleos, de resinas, de cera, de borracha. Pode ser também um conjunto dessas substâncias dispersas num líquido que contém mucilagem, carboidratos, ácidos orgânicos, íons minerais, enzimas, podendo ainda ser encontrado em açúcares e vitaminas. Então, na realidade, o látex, ele é o próprio citoplasma celular. Ele não é uma solução que fica armazenado no vacúolo ou entre os espaços extracelulares, mas sim o próprio citoplasma da célula lacitífera. Os materiais encontrados, né, eles podem ser específicos também. Além dessa solução de látex comum a todas as plantas que produzem esse material laticífero, nós também podemos ter materiais extras em determinadas espécies, como é o caso de grãos de amido em eufórbia, né, açúcares em asterácea, taninos em musa, alcaloides, né, em papaur e papaina em carica papaya. Então, nós vamos ter esses compostos de látex básicos, mas algumas espécies elas podem ter substâncias específicas a mais dentro dessa composição. Eles podem estar associados ao floema, como é o caso desse tipo aqui da distribuição, ó, todos aqui, ó, os grãos aqui, os laticíferos organizados em torno do floema, ou eles podem estar espalhados por todo o tecido da planta. Cada pontinho desse aqui, ó,
um laticífero espalhado. Então, não existe uma norma, né? Depende da espécie. Outro critério de diferenciação do tecido é se eles são articulados ou não articulados. Quando eles são formados por células isoladas, que têm crescimento indeterminado, e se diferenciam em estruturas tubulares, nós vamos dizer que eles são não articulados. Mas quando eles são formados por fileiras dessas células tubulares, como a gente está visualizando aqui, ó, e essas células elas se conectam por meio de articulações, então nós vamos considerá-los como articulados. Eles ainda podem ter suas paredes terminais permanecendo íntegras, que nós vamos chamar de anastomosados, não anastomosados, ou podem ter essas paredes completamente destruídas, que nós chamamos de anastomosados. Como exercício, vocês vão fazer essa atividade no final, né, como vocês viram, tá bom? Para a semana, né? Nós não conseguimos ver as duas aulas, nós vamos ver aulas sobre tecidos secretores essa semana, e vocês vão fazer essas questões aqui do teórico, tá bom? Teórico e prático que nós vamos ver na sequência.